segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quero chamar também as crianças aqui à frente, já vamos orar por elas também, aproveitar o embalo. Pode vir as crianças aqui. Prepare então a tua oferta para semear na casa do Senhor. Primeiro nós vamos orar pelas crianças, vamos liberá-las e depois vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Estenda as suas mãos aqui para frente, meu irmão. Creia no poder de Deus, na graça de Deus e vamos abençoar as nossas crianças. Pai, nós estamos aqui diante da tua casa, diante desse lugar, abençoando as crianças. Pai, nós sabemos que nos dias de hoje vivemos num mundo corrompido, poluído, sujo, que o tempo todo tenta atacar, tenta desfigurar, gerar de alguma maneira crise, colapso, problema no coração das nossas criancinhas. Protege as nossas criancinhas, porque a tua palavra diz: vinde a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Protege os nossos pequeninos, ó Deus, debaixo da tua mão poderosa, em meio a toda sujeira, toda imundícia desse mundo. Guarda os seus coraçõezinhos na pureza, na santidade, na graça e na unção do Senhor. Dá sabedoria aos pais para criarem os seus filhos no temor do Senhor, na admoestação, no caminho da justiça, no caminho de vida eterna, Pai. Abençoa os nossos filhos, as futuras gerações que aqui estão. Derrama a tua graça e a tua glória sobre cada um deles. Também nós queremos orar pelas crianças que estão lá na Ucrânia, nas mulheres, nas pessoas vulneráveis, ó Deus, que estão sofrendo em meio a essa guerra, Pai. Quando nós vemos as notícias, vemos ali as imagens, tantas mulheres, crianças, tantas pessoas sofrendo em meio a esses bombardeios, a essa confusão toda da guerra, Pai. Protege, guarda, Pai, os teus filhos, as pessoas, os mais simples, os vulneráveis, Pai, em meio a toda essa guerra e toda essa situação, que haja paz, que haja restauração, que haja reconciliação, que o poder de Deus seja liberado e de forma sobrenatural eles sejam protegidos e guardados pelo teu poder. Nós também colocamos os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do Senhor, cada envelope, cada pix, cada, Deus, semeadura que está sendo feita diante do Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre os teus filhos, de tal forma que haja abundância, que a unção de Abraão, Isaque e Jacó, a unção dos patriarcas, que fazia com que tudo aquilo que eles tocassem a mão fossem abençoados, prósperos, pelo Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Abençoa os teus filhos que aqui estão, cada cooperador na tua obra, cada um daquele que entendeu o privilégio de semear na tua casa. Pai, nós te pedimos isso de todo o coração. Manifesta a tua graça, a tua unção e o teu poder, e que nunca falte nada, pelo contrário, os nossos celeiros superabundem, ó Deus, as nossas casas sejam fartas, as nossas empresas, negócios, tudo aquilo que colocarmos as mãos, seja abençoada e agraciada pelo Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Fala comigo: a unção dos patriarcas está na minha vida, mediante a minha fidelidade no altar do Senhor. Eu creio na prosperidade bíblica, na unção sem limites, na bênção do Senhor e na sabedoria do alto, na gestão dos recursos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Liberamos então as crianças que vieram semear também, já deixa aí. Pode levantar a tampinha, pode levantar a tampinha, isso. Traga a sua oferta aqui na frente, querido. Se você puder, semeie na casa do Senhor, tá joia? Glória a Deus, agradecemos a Deus pela sua vida. Coisa linda, né? Igreja toda engajada. Bom ver vocês, queridos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus. Pode colocar lá a capinha. O poder do sangue de Jesus. Esses dias eu estava fazendo um vídeo devocional, né, de manhã. E Deus falou muito ao meu coração. Eu fiz, claro, um videozinho rapidinho, de 15 minutinhos. E hoje nós vamos ampliar
um pouquinho mais esse estudo que nós começamos com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Hoje é uma noite especial, uma noite de Santa Ceia, onde nós celebramos o pão que desceu do céu, Jesus de Nazaré, e o cálice da nova aliança, aliança firmada com o sangue de Jesus. Na Bíblia Sagrada existem 4 grandes alianças. A primeira aliança é a aliança abrâmica, aliança de Deus com Abraão, onde Deus diz lá em Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Abraão foi o pai da fé, e da descendência de Abraão vieram Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel. Israel se multiplicou, e através dessa semente abençoada, e nós sabemos qual tribo, né? A tribo de Judá, veio Jesus de Nazaré, o abençoador das nações. E essa palavra profética se cumpre através de Jesus de Nazaré. Quando Deus olhou para Abraão e disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, significava que através da semente de Abraão, muitas e muitas famílias seriam agraciadas, salvas, restauradas, libertas, tocadas pelo poder de Deus, através do Messias, através de Jesus. A segunda aliança da Bíblia é a aliança palestínica. Quando Josué estava adentrando na terra prometida, Deus prometeu uma terra, um território. E infelizmente, por causa de alguns erros do povo de Israel, eles não conseguiram conquistar toda aquela terra, né? Toda aquela terra de Israel. Conquistaram uma boa parte, mas não toda. E essa promessa ainda há de se cumprir no milênio, no reino milenial de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A terceira aliança bíblica é a aliança davídica, do rei Davi. A palavra de Deus promete a Davi que a partir de um descendente de Davi viria um rei eterno, seu reinado seria eterno, o seu trono seria inabalável, e a partir dessa semente abençoada de Davi, nós vemos que um rei virá. Quem é esse rei? Jesus de Nazaré. O Messias vai reinar no que a gente conhece como milênio, reino milenial, e ele vai reinar e vai estabelecer esse terceiro pacto chamado de pacto davídico. Fala comigo, aliança abrâmica, aliança palestínica, aliança davídica, e hoje nós vamos falar sobre a quarta aliança, a aliança mais importante da Bíblia Sagrada. A nova aliança através do sangue de Jesus. Amém? Toda Santa Ceia a gente fala sobre ela, mas hoje nós queremos falar de maneira toda especial. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 6, 53 a 57. João, capítulo 6, 53 a 57. Olha o que diz o texto sagrado. João 6, 53 a 57. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, e aqui um símbolo do pão, e beber do meu sangue, um símbolo aqui do cálice, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Claro que aqui João está trazendo as palavras de Jesus de forma alegórica, né? Metafórica, simbólica. Carne aqui é um símbolo do pão que a gente come na Santa Ceia, que simboliza a carne, ou seja, o corpo de Jesus que foi pendurado
na cruz do Calvário. Não era para os discípulos pegar e morder o corpo de Jesus, nem beber do sangue de Jesus que estava sendo derramado no altar. Não é isso que a Bíblia Sagrada estava dizendo. Ela estava falando de forma simbólica de nós participarmos da Santa Ceia. Olha a importância da Santa Ceia para o verdadeiro cristão. Nós comemos da carne, ou seja, do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e bebemos do cálice, do suco da videira, ou do vinho naquela época, que simbolizava o sangue de Jesus vertido na cruz. E através dessa participação, a Bíblia diz, espiritualmente, nós saímos da Santa Ceia alimentados, abençoados, vivificados pelo poder de Deus. Outro texto que eu quero ler com vocês é 1 João 1,7. Abra comigo a epístola de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 1,7. Esse versículo eu falo bastante aqui, é um versículo tremendo, que fala sobre o poder do sangue de Jesus, sobre o pecador que se arrepende. 1 João 1,7, o texto sagrado diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Quem quer ter os seus pecados purificados aqui? Levanta a mão. Só que existem duas condições para isso. Está aqui no texto. Andar na luz e ter comunhão com os irmãos. Andar na luz aqui simboliza uma vida transparente, uma vida sincera, uma vida honesta com o Senhor. Toda vez que nós vemos a emissão da luz, nós vemos o que está acontecendo, quem nós somos, o ambiente. Sim ou não? Quando tudo está escuro, você não vê nada. Mas quando a luz brilha, você vê todas as coisas. Assim é a vida com Jesus, uma vida transparente, uma vida clara, uma vida na luz do Evangelho, da Palavra de Deus. A Bíblia também diz no Salmo 119, que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a Palavra nos ilumina, ela nos mostra, e se nós vivemos segundo a Palavra, vivemos uma vida transparente, honesta, sincera com o Senhor. Ou você vive uma vida transparente, sincera com Deus, ou você vive uma vida que Jesus combateu naquela época, que era a vida da hipocrisia. Vocês se lembram que várias vezes Jesus confronta os religiosos da época dizendo, hipócritas. O que era um hipócrita? O hipócrita era um ator, era um mascarado. Naquela época os atores usavam máscaras com feições. E tem gente, infelizmente, às vezes até no meio religioso, nos meios cristãos, que são verdadeiros hipócritas. Não vivem na luz, não vivem uma vida honesta, não andam na luz, mas praticam as obras das trevas. Meu irmão, como é que está a tua vida diante de Deus? Você tem andado na luz ou tem praticado as obras tenebrosas, as obras das trevas? Segundo requisito é mantermos comunhão uns com os outros. Não tem como você exercer a fé cristã sozinho, ilhado, isolado, não. Tem que ser em koinonia, em comunhão, se relacionar, chamar o irmão para perto, participar dos cultos. Hoje nós vemos um bando de crentes somente virtuais. Ou então aqueles que, por causa da pandemia, abandonaram de vez a casa do Senhor. Irmão, está errado isso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus só nos purifica de todo pecado se nós tivermos comunhão uns com os outros. E se nós vivemos e andarmos na luz de Jesus. Amém? Será que temos o coração limpo diante de Deus? É o que nós vamos refletir hoje. Hebreus capítulo 9, 12. O texto sagrado não precisa abrir. Fala assim, Hebreus 9, 12. Não é por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo próprio sangue de Jesus, que nós entramos agora no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção. Agora abra comigo 1 Pedro 1, 18 a 20. 1 Pedro 1,
18 a 20. Esse texto é muito importante para a gente ler. Nós vamos estar projetando também 1 Pedro 1, 18 a 20. O texto sagrado diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém? Fala comigo, precioso sangue. Vocês viram que a maioria das canções que nós cantamos hoje foi voltadas ao sacrifício de Jesus, ao sangue de Jesus, à obra da cruz. Por quê? Por que é importante isso, irmãos? Porque quando nós participamos da Santa Ceia, nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus. É um momento, uma vez por mês, onde eu e você fazemos uma reavaliação da nossa vida, de como estamos vivendo, de que tipo de vida nós temos vivido, se temos levado Deus a sério ou temos brincado de sermos cristãos. Lembre-se, meu irmão, quando você brinca de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo. Cristianismo não é brincadeira, é vida séria com Deus. É vida em consagração, é vida dedicada, porque eu e você fomos comprados por um precioso sangue, de um cordeiro. Cordeiro aqui é um símbolo de Jesus, sem defeito, porque Jesus foi perfeito, não errou, foi justo do começo ao fim da sua vida, sem mácula, ou seja, Jesus não tinha mancha nenhuma, Jesus não tinha defeito nenhum, pecado nenhum se achou na sua boca, nem na sua vida, e pelo sangue de Jesus, nós fomos redimidos pelo amor que Deus tem por nós. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8, eu acho tremendo esse versículo, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido na cruz, por nós, sendo nós ainda pecadores. Queria que você fechasse seus olhos agora, e você trouxesse à memória o momento da sua vida, onde você se sentiu o pior dos pecadores. Qual foi o momento mais sujo, mais lambuzado, mais horrendo, mais culpado, mais terrível que você sentiu na sua vida? Pare, traga à memória esse momento. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que nesse momento onde você se sentiu o mais vil, o mais sujo, o maior dentre os pecadores, foi nesse momento que Deus decidiu amar você. Amém? Deus provou esse amor, derramando, pode olhar para mim agora, derramando o seu único filho, o seu filho amado, para morrer na cruz no nosso lugar. Tenho certeza que você trouxe à memória esse momento terrível, onde você se sentiu o pior dentre os seres humanos. Foi nesse momento que Deus decidiu e permitiu que o Filho de Deus viesse morrer na cruz e provou esse amor, derramando Jesus, o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então nós vamos falar hoje o que é que o sangue de Jesus faz por nós. O que o sangue de Jesus, que diferença o sangue de Jesus faz na minha vida? O porquê que é tão importante compreender o poder do sangue de Jesus? Fala comigo, há poder no sangue de Jesus. É claro que o sangue de Jesus não pode ser usado como um amuleto esotérico, né? Você está passando por alguma dificuldade, e aí você acha que pode usar o nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Não, não é assim, irmão. O sangue de Jesus tem poder, mas não é para ser usado como se fosse um passe de mágica, um encantamento na sua vida. Não é assim que funciona. Mas nós vamos ver o que o sangue de Jesus faz por cada um de nós. Em primeiro lugar, irmão, nós vamos estar projetando também, olha o que é que Jesus faz por nós através do seu sangue. Nós aprendemos que pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção. Fala comigo, o sangue de Jesus
é o que promove em mim a redenção. E o que significa a palavra redenção? Significa que Deus, através do sangue de Jesus, tomou você da mão do diabo e libertou você para uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você era escravo do diabo, você estava debaixo dos grilhões do pecado, mas através do sangue de Jesus nós somos libertos do poder do pecado, do poder do diabo, da mão do diabo. E Deus nos conduz a essa nova vida maravilhosa com Jesus de Nazaré. Amém? A Bíblia também diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. João 8:36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! O diabo já não pode mais te acusar, os demônios já não têm mais poder sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus te redimiu de todo o pecado. Agora é claro, você não pode fazer graça com a graça de Deus, tá? Tem um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Um dia eu quero pregar sobre essa obra linda dele. Ele fala sobre a diferença entre a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é aquela pessoa que diz, não, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me purifica, a graça de Deus me salvou. E aí o cara começa a fazer um monte de coisa errada e acha que a graça de Deus vai passar a mão em coisa errada na sua vida. Esse teólogo chama isso de graça barata. Está fazendo graça com a graça de Deus. E o reino espiritual não funciona assim, irmãos. Nós não podemos desprezar a obra de Cristo na cruz. Não podemos fazer graça com a graça de Deus. Amém? Não podemos achar, como é em algumas religiões aí, que a gente pode ficar pintando e bordando e no final o Deus de amor vai dar um jeitinho na nossa vida. Não é assim. Temos que andar na linha, temos que andar com Deus, temos que andar em seriedade com Deus. E nós temos que viver aquilo que esse teólogo, Dietrich Bonhoeffer, chama de graça preciosa. É compreender que eu sou salvo não pelos meus méritos, não por aquilo que eu faço, não porque eu venho na Casa na Rocha ou em qualquer outra igreja, mas sim pelos méritos de Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário em meu lugar. Amém? E reconhecendo essa graça preciosa, esse sangue precioso, eu não vou fazer graça com a graça de Deus. Eu vou viver uma vida de fé, uma vida de obediência e uma vida de temor do Senhor. Amém? Paulo fala assim, guardai a vossa salvação com temor e tremor. Nós temos que temer a Deus e nós temos que tremer diante de Deus. E não zombar do Senhor, porque a Bíblia diz, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não, Deus não se deixa escarnecer, aquele que semeia na carne, colherá corrupção, Gálatas 6. Mas aquele que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Amém? Quem quer colher a vida eterna, a vida abençoada, a vida abundante que Jesus prometeu para nós? Então não faça graça com a graça de Deus. Não trate a graça de Deus como uma graça barata, uma graça qualquer. Não. Ela custou o sangue precioso de um cordeiro sem mácula nem mancha, Jesus de Nazaré. Segundo ponto, irmão. O que o sangue de Jesus faz por nós? Pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados se os confessarmos. Tem esse detalhe. Todos os nossos pecados são perdoados se confessarmos. Será que você tem confessado o teu pecado? Quando você tropeça no pecado, no erro, na falha, você confessa a Deus ou trata de qualquer maneira? Joga sujeira para debaixo do tapete, esconde das pessoas, deixa no cantinho ali, numa área obscura da sua vida.
A Bíblia diz que todo pecado pode ser perdoado, se ele for confessado. 1 João 1:7. O texto sagrado diz, vou falar de cor: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. Amém? Fala comigo: toda iniquidade, todo pecado pode ser perdoado e purificado pelo sangue de Jesus, se for confessado. Então é muito importante isso, irmãos. A Bíblia diz: aquele que esconde a sua transgressão, lá em Provérbios, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa o mal, deixa o pecado, alcançará misericórdia. Se você quer alcançar a compaixão, a misericórdia, a graça salvadora de Deus, você precisa confessar os seus pecados, pedir perdão. Se pisou na bola com alguém, você precisa ir lá e contar e pedir perdão e confessar aquilo que você fez. Se você tirou o bem de alguém, você precisa aplicar um outro princípio, chamado princípio da restituição. Roubou, tirou algo de alguém, enganou alguém, lesou alguém, você precisa restituir aquilo que foi levado, roubado, tirado, enganado. É um princípio de justiça do reino de Deus. Senão, tudo que você tocar a mão vai ser amaldiçoado. Porque você pegou algo que não é seu, que precisa ser restituído e confessado à pessoa que foi lesada e enganada por você. Confesse o seu pecado. Aí sim, pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados serão perdoados. Amém? O crente deve viver em quebrantamento. O crente deve viver em arrependimento. O crente deve viver em confissão, irmão. Oxalá todos os dias à noite nós fizéssemos uma reflexão de como está a nossa vida com Deus, de como está o nosso coração diante do Pai, e confessássemos o nosso pecado diariamente diante do Senhor. Essa é a vida em quebrantamento, em arrependimento. É a vida confessada. É a vida que agrada a Deus. Amém? Terceiro princípio, o que o sangue de Jesus faz por nós? Terceiro princípio, pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Fala comigo, justificados. O que significa isso, irmãos? Esse é um dos conceitos teológicos mais importantes da Bíblia Sagrada. Pelo sangue de Jesus, eu e você, nós que confiamos na obra de Jesus, nos méritos de Cristo, naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, Deus olha para mim e para você, mesmo sendo imperfeitos, Deus declara eu e você justos pelo mérito de Jesus. Amém? Deus nos declara justos, santos, separados, consagrados diante dEle em amor. Não por causa de nós, vou repetir, mas pelos méritos de quem? De Jesus. Porque o justo assumiu o governo do meu coração e da minha vida. E porque Deus, quando olha para você, Ele vê um reflexo do justo, um reflexo do Cristo na sua frente, e por isso Ele te aceita na família dEle, o seu sangue é derramado sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, e você é declarado justo, justificado diante de Deus por causa da sua fé. Olha o poder da fé, irmão. Nós que éramos condenados, passamos a ser justificados por Deus. Amém? Todo ser humano ele já nasce condenado. Mas essa situação só é modificada a partir do momento em que nós cremos em Cristo, na obra da cruz, no poder da ressurreição. Nós vivemos essa nova vida que Jesus prometeu para nós. A partir de então, mediante a fé, eu e você, somos declarados justos diante de Deus. Amém? Você é de Deus. Você foi comprado por sangue precioso. Você é filho de Deus agora no nome de Jesus. Segura no ombro do seu irmão, olha para ele e diz assim: você é um justificado.
Quando o diabo tentar te acusar, tentar lembrar você de um fato do passado, diga para ele: eu sou um justificado pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Fala comigo bem forte: eu sou um justificado. Eu sou declarado justo perante Deus, pelos méritos de Jesus, pelo poder que emana da cruz, pelo poderoso sangue de Jesus. Eu sou justificado. Então, irmão, preste atenção, não precisa mais viver culpado, viver preso ao passado. Não. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixe para lá. Cada vez que o diabo vier te acusar por algum feito do passado, lembre a ele quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador. Conforme diz Romanos, capítulo 8, quem os condenará, diz a Bíblia, se é Cristo quem os justifica? Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Se é pelo sangue de Jesus que nós somos redimidos. Amém? Glória a Deus. Quarto princípio que nós aprendemos: o que o sangue de Jesus faz por nós? Pelo sangue de Jesus, temos livre acesso a Deus. Amém? A presença de Deus. Quem é que te dá direito de orar e a tua oração ser um corredor que te leva ao trono da graça, ao trono de Deus, lá no céu? É o sangue de Jesus que faz isso. Só pelo sangue, irmãos. Está lá em Hebreus 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho com que ele nos consagrou, pelo véu que é a sua carne, ou seja, o corpo de Jesus naquela cruz, quebrou o poder do pecado, levou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre ele as nossas maldições. Olha que coisa linda, irmãos. Você não tem mais do que por que viver amaldiçoado, mas sim em Cristo você vai ser abençoado, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Amém? A qualquer hora, eu e você podemos achegar diante do Pai para recebermos misericórdia, socorro, especialmente em tempos de necessidade. Não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de adorar, tenha ousadia de se achegar na presença de Deus como um filho amado debaixo do sangue de Jesus. Quinto princípio que nós aprendemos: o que o sangue de Jesus faz por nós, irmãos? Pelo sangue de Jesus somos santificados. Fala comigo: o sangue de Jesus me santifica. Assim como o óleo, quando era derramado sobre um objeto, e aquele objeto se tornava consagrado, dedicado ao Senhor, a partir de então já não era um objeto comum, mas era um objeto santo, consagrado ao Senhor. Quando o óleo do Senhor era derramado, da mesma maneira, quando o sangue de Jesus é derramado sobre as nossas almas, sobre o nosso coração, sobre a nossa consciência, sobre a nossa mente, sobre todo o nosso ser, eu e você somos declarados separados para Deus. Amém? A palavra santidade, kadosh no hebraico, significa separado. Eu e você fomos separados. Como eu falei no nosso último encontro, né? O diabo quer misturar você com o mundo. Quer fazer uma mistura avacalhada. Mas Deus não. Deus quer fazer você separado, dedicado, exclusivo, com acesso VIP ao trono do Pai. Amém, irmãos? Ele te santifica, ele te purifica, assim como o fogo purifica o ouro, separando aquilo que é verdadeiramente ouro, aquilo que é precioso daquilo que é vil, as sujeiras, as impurezas. Assim o Espírito Santo, o sangue de Jesus, a palavra de Deus vai nos santificando, vai nos separando. Aquilo que é vil, aquilo que é profano, aquilo que é sujo vai sendo deixado de lado, vai sendo abandonado, e aquilo que é puro, aquilo que é honesto, aquilo que é íntegro, aquilo que é certo, vai sendo separado para a glória de Deus. Será que você tem se separado para Deus, irmãos?
Será que as pessoas veem você como alguém diferente? Como alguém que vive debaixo do poder do sangue de Jesus? Hoje as pessoas querem aparecer para tanta coisa, menos querem ser semelhantes a Jesus de Nazaré. A igreja só será relevante, influente, abençoadora, na medida que eu e você nos separarmos para Deus e nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. Amém? Sexto princípio que nós vamos aprender: pelo sangue de Jesus, a nossa consciência é limpa de toda a culpa. Fala comigo: pelo sangue de Jesus, a minha consciência é limpa de toda a culpa. Já dizia um teólogo brasileiro, ele dizia que a nossa consciência é como se fosse o cordão umbilical que liga as criaturas ao Criador, que nos faz cientes, conscientes da palavra de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que nós devemos evitar. São os sinaizinhos vermelhos, amarelos e verdes no nosso dia a dia. Quando você faz algo errado, o sinalzinho vermelho apita dentro de você, a sua consciência pesa, e um conserto precisa ser feito diante de Deus, sim ou não? Você foi muito áspero com seu filho, seu coração aperta, a sua consciência é ativada, e aquilo gera uma vergonha, uma tristeza no seu coração, que te leva a se arrepender, a consertar aquele fato. Aí diante do filho e falar: filho, me perdoa, eu me passei, eu fui áspero demais, não devia ter falado assim com você. Fui grosso, fui estúpido, fui isso, fui aquilo, com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu filho, com o irmão da igreja. Olha, não foi legal, eu não estava bem naquele dia, você me perdoa. Quem faz isso, irmão? É a consciência. A consciência está dentro do espírito humano, que é uma das três partes que o homem tem. O homem é corpo, ele possui uma alma e ele é um espírito. Fala comigo: corpo, alma e espírito. Corpo é o que nos faz interagir no mundo material. Você pode pegar o seu corpo. A sua alma você não pode pegar, está dentro de você. Dentro da sua alma você tem a inteligência, o intelecto ou a mente. Você tem os seus sentimentos, as suas emoções, a sua parte emocional, e você tem a vontade, o livre-arbítrio, o poder de decisão, de escolhas conscientes diante do Senhor. Dentro do espírito humano você tem uma parte de você que te leva a ter comunhão com Deus, é chamado de comunhão. Você tem a intuição, que é como se fosse uma voz do Senhor, uma voz que te protege em momentos de perigo e situações adversas da vida, a intuição. Mas também você tem um órgão extremamente importante, que Paulo chama lá em Romanos 2, de a lei moral de Deus inscrita nos nossos corações. Como é que ela se chama? Consciência. Você sabia que o melhor travesseiro que existe para dormir à noite é uma consciência limpa diante de Deus? Uma consciência limpa diante de Deus. Será que você tem um travesseiro leve quando vai dormir? Porque realmente tem vivido na luz, como Ele na luz está? Tu tem tido comunhão com outras pessoas? Está tudo bem resolvido na tua vida com outras pessoas? Isso faz com que a tua consciência esteja limpa, tranquila, diante de Deus e diante das pessoas? Lembre-se, a consciência é o cordão umbilical que liga as criaturas que foram criadas por Deus ao Criador. Amém? Assim como um bebê é ligado pelo cordão umbilical à sua mãe, e dali vem todas as fontes de vida, todas as suas necessidades são transferidas através do cordão umbilical da mãe para ele. Assim também, irmãos, a nossa consciência nos auxilia na caminhada com Deus. E a nossa consciência é limpa de toda culpa, através do poder do sangue de Jesus. Amém? Nos tornamos livres na mente, no corpo, na alma e no espírito, para podermos servir ao Senhor Jesus Cristo
com o coração leve, com a consciência limpa diante de Deus. Está lá em Hebreus 9:14. Hebreus 9:14, olha o que diz o texto sagrado. Muito mais ainda o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que são essas obras mortas? São os pecados que nós cometíamos antes de Deus. Antes de Jesus entrar na nossa vida, a gente fazia um monte de coisa errada e não estava nem aí para Deus. Sim ou não, irmãos? A partir do novo nascimento, a tua consciência é muito mais ativada. Ela que estava cauterizada, meio que desligada, morto espiritualmente você estava. A partir do novo nascimento, a tua consciência é sensibilizada. Aquilo que você achava que não tinha nada a ver, agora tem a ver. Aquilo que você achava que não importava, que todo mundo faz, você fazia e errava também. Mas agora não, você tem uma consciência cativa à palavra de Deus. Amém? Martim Lutero que falava isso, que a minha mente, a minha consciência seja cativa à palavra de Deus. Meu irmão, se a tua mente, se a tua consciência estiver subjugada, dominada, governada pela palavra de Deus, é porque a tua consciência está sensibilizada. E a sua vida vai ser uma bênção no nome de Jesus. Amém? A nossa consciência purificada é limpa através do sangue de Jesus. E por último, irmãos, para nós encerrarmos, pelo sangue de Jesus, nós temos vitória sobre o diabo. Essa aqui todo mundo gosta, né? Glória a Deus. Fala comigo. Eles venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? Olha que coisa linda. O que nos faz vencedores diante de Deus, diante dos demônios, diante dos anjos, diante do mundo? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? Senão nós seríamos escravos do diabo. Tudo aquilo que te domina se torna o teu senhor. Se o pecado te escraviza, você é escravo dele. Se você não tem domínio em alguma área da sua vida, já dizia o pastor Cote, um dos maiores especialistas em cura interior, ele diz: se tem algo que você não domina, é porque você tem um demônio próprio naquela área agindo. E você está sendo derrotado, escravo de algum demônio naquela área da sua vida. Mas se você domina todas as áreas debaixo do governo do Espírito Santo, o Espírito Santo ativando a consciência no teu interior, te ajudando a viver uma vida no Espírito, a vida vencedora, a vida que Deus prometeu para nós, a vida que Deus projetou para nós vivermos, irmãos. A vida vencedora, você vai vencer o diabo, você vai vencer os demônios, você vai vencer o mundo. Amém? Eu me lembro que uma vez nós fomos expulsar demônio de um rapazinho que toda sexta-feira, 18 horas, ele ficava endemoniado. Porque a mãe dele tinha oferecido ele no terreiro de macumba às 6 horas da tarde. Ela tinha feito um monte de encantamento, pacto de sangue. E aí ele não era crente. E aí toda sexta-feira, 6 horas da tarde, o menino caía endemoniado. Aí fomos eu e o pastor Matias lá fazer uma visita para essa família, a pedido deles. Quando nós chegamos lá, o demônio olhou para nós, olhou principalmente para o Matias assim, com raiva, sabe? Quem é você, tal? E aí o demônio não tinha o que falar da gente. Eu me lembro, até hoje eu lembro desse fato. Eu me lembro que o demônio olhou para o pastor Matias e falou assim: seu comedor de arroz com feijão. Aí o Matias olhou para ele e falou: eu sou comedor de arroz com feijão mesmo. E tu está amarrado em nome de Jesus. Mão para trás. Puf, aí o demônio já caiu ali. Você vai sair desse menino agora em nome de Jesus. Colocou a mão na cabeça, eu estava junto com ele, nós oramos. E o diabo foi envergonhado naquele lugar. Amém? É isso que é ter vitória sobre o diabo.
é não ter o que acusar da tua vida. É ter uma vida transparente, limpa, pura, santa. O pastor Matias mesmo é um cara precioso que eu amo demais. É um dos homens mais santos que eu já vi na minha vida. O diabo não tinha o que acusar, então ele inventou uma moda, né? Seu comedor de arroz com feijão. Glória a Deus por isso, não tem nada de pecado, não tem nada de mal. Nós não íamos ser envergonhados pelo diabo, jamais. Ele não tinha o que acusar, não tinha o que falar, e foi derrotado naquela noite, em nome de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus. Fala comigo, há poder no sangue de Jesus. Fala comigo, eles venceram por causa do sangue de Jesus e pelo testemunho que deram. Meu irmão, você tem dado um bom testemunho diante da sua família, diante dos seus familiares, no seu ambiente de trabalho? Será que o diabo tem algo do que acusar você? Será que você está adquirindo autoridade no mundo espiritual? Ou perdendo a autoridade, desobedecendo a Deus e fazendo algo vergonhoso na sua vida? Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz que o verdadeiro obreiro, ele é aprovado porque ele não tem nada do que se envergonhar. E porque ele maneja bem a palavra da verdade. Amém? Se queremos ser aprovados por Deus, não podemos ter nada na nossa vida que venha gerar vergonha. Temos que dar um bom testemunho, amém? Diante dos de dentro da igreja, mas principalmente dos lá de fora. Um bom testemunho de pessoas sóbrias, de pessoas com domínio próprio, de pessoas boas gestores dos seus recursos, cuidadores das suas famílias, pessoas amáveis, pessoas graciosas, pessoas acolhedoras, pessoas cheias de misericórdia e não legalistas, críticas, apontadoras de dedo. Não, você não precisa apontar o dedo para o mundano, ele já sabe que está mal. Você precisa apontar o caminho da salvação. Amém? Você precisa apontar e mostrar o poder do sangue de Jesus sobre a vida dele. E não ficar apresentando os defeitos dele, não. Te coloque do lado dele como um pecador que foi salvo pela graça de Deus. Não é pelas tuas obras, não é pelos teus méritos, não é porque você é dessa igreja local ou de outra, não, irmão. É pelos méritos de Jesus, é porque você é um pecador arrependido. É porque você compreendeu Mateus 5, versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Amém? Quem quer ir para o céu aqui? Você nunca vai para o céu se você achar que você é bom o suficiente para ir para lá. Você não vai para o céu. Se você achar, não, pastor, eu nunca matei ninguém, eu não fumo, não bebo, não fiz nada de mal para ninguém. O céu não é o seu lugar, irmão. Você é bom demais para ir para lá. Você vai pegar o tobo inferno. Tobogã para o infernão. Fala comigo, tobo inferno. Está amarrado em nome de Jesus, né? Queima, Senhor. Mas isso é orgulho, é prepotência, é religiosidade, é legalismo. O legalismo nada mais é do que isso, irmão. É se achar melhor do que os outros. É olhar os outros de cima para baixo. Sendo que a palavra diz em Filipenses 2 que nós temos que olhar de baixo para cima. Considerai uns aos outros superiores a vós mesmos, diz Paulo. É você se sentir o menor dentre os pecadores, mas que foi salvo pela graça de Jesus de Nazaré. Porque você entendeu nessa noite que há poder no sangue de Jesus. Que não é por causa das tuas obras, não é porque você é bonitinho, porque você joga gel no cabelinho, porque você tem uma ficha no cadastro geral da Casa na Rocha, porque você foi batizado e tem um certificado bonitinho. Não. É pelos méritos de Jesus. É pela obra da cruz. É pelo amor de Deus que foi derramado através da cruz de Cristo. E o seu sangue derramado como purificador e redentor dos nossos pecados. Amém?
Fala comigo, há poder no sangue de Jesus. Relembrando rapidinho, por que que o sangue de Jesus, o que que o sangue de Jesus faz por nós? Em primeiro lugar, pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, nós temos a redenção. Segundo lugar, pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados se os confessarmos. Terceiro princípio, pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Quarto lugar, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Quinto lugar, pelo sangue de Jesus, nós somos santificados. O teu corpo não é teu, a tua vida não é tua, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro imolado. Sexto lugar, pelo sangue de Jesus, a nossa consciência é limpa de toda a culpa. E em sétimo lugar, pelo sangue de Jesus, nós temos vitória sobre o pecado. Amém, irmãos? Como vencedores, coloque-se de pé na presença do Senhor. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 11, 23. Nós vamos ler o trecho que geralmente nós lemos sobre a Santa Ceia. E aí nós vamos orar, nos consagrando e nos dedicando ao Senhor. Abra a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 11, 23. Isso, nossos amados irmãos vão estar servindo aqui a Santa Ceia. Olha o que diz o texto sagrado, que geralmente nós lemos na Santa Ceia do Senhor. Pois aquilo que recebi do Senhor, isso também lhes entreguei, diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos falar junto? Façam isso em memória de mim. 25. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Quem pode participar da Santa Ceia do Senhor? Assim como um pai e uma mãe, na sua casa tem uma mesa, e todo domingo, geralmente, na maioria das famílias, no domingo, os filhos, os netos são chamados à mesa do papai e da mamãe. Sim ou não? Hoje se perdeu muito esse costume, mas antigamente era assim. Final de semana era no casa do vovô, da vovó, do pai, da mãe. Então quem pode participar da mesa do Senhor, irmão? Todo aquele que é filho de Deus. Sim ou não? Você jamais vai ter a tua mesa bonita, o teu filho chega para participar da mesa e você diz: não, você não. Pelo contrário, todo aquele que é filho tem acesso à mesa do Pai. A mesa do Senhor não é a mesa da igreja Casa na Rocha, é a mesa do Senhor. Se você firmou uma aliança com Jesus de Nazaré, de forma genuína, verdadeira, tem procurado viver uma vida reta, honesta, correta diante de Deus. Não porque você é perfeito, irmão. Não precisa ser perfeito para participar da Santa Ceia. Tem que ser quebrantado. Tem que ser um filho de Deus arrependido. Tem que ser alguém que reconhece que é pecador, que vai participar da Santa Ceia, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus e pela obra na cruz. Amém? Se você está debaixo desse sangue, tem procurado viver uma vida no temor do Senhor, em obediência, em fé,
crendo que Jesus de Nazaré é o autor e consumador da tua fé, é o Senhor da tua vida, é o governante supremo do teu coração, você pode ter acesso à mesa do Senhor, porque você é filho. Amém? Os filhos e filhas de Deus. Só você pode dizer não para a participação da Santa Ceia. Aqui ninguém vai impedir você de participar. Só a tua consciência, a tua convicção pessoal vai dizer se você vai participar ou não. Mas olha que interessante. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E Deus dá a deixa. E então, coma do pão e beba do cálice. Então Deus tem prazer que você participe da Santa Ceia. Feche os seus olhinhos agora, coloca a mão no seu coração, fala com Deus, reconhecendo que você é pecador, pedindo perdão pelos seus pecados. Lembre-se daquilo que nós ensinamos. Todo pecado confessado pode ser perdoado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Todo pecador arrependido tem acesso ao coração do Pai. Existe perdão que emana da cruz para a sua vida, querido. Jesus está disposto a te perdoar se encontrar em você um coração quebrantado, um coração